Tá no ar o Radicalcast. Tem Tem radical aí? Galera, nós estamos aqui hoje com a ilustre presença do pastor Arildo e do... Do Fernando. Então, o pastor Arildo é o pastor presidente da PIB de Éden, tem 45 anos de ministério e é fundador da bandeira Atitude Radical, casado com Sueli Decotê há 48 anos. Tem 3 filhos, Sorane, Débora e Rafael, 4 netos e é irmão do nosso querido e muito estimado coordenador. E nós também temos aqui o Fernando Ottoni Júnior, que é casado com a Débora Decotê, é pai do Gabriel, participou da primeira equipe do Radical Camping e depois fez a implantação do Atitude Radical. Então a gente vai ter muita história do bastidor do Radical, não é mesmo? Verdade. Muito prazer, gente, receber vocês aqui no Radical Cast. E hoje a gente quer conhecer um pouco dos bastidores, porque tem muita gente que não sabe a história, né, do Radical, como começou, como chegou aqui no Rio, e a gente quer saber um pouco mais de vocês sobre isso. Principalmente do senhor pastor Arildo, como o senhor conheceu o Radical, primeiramente? Sim. Ok, falar do Radical para mim é sempre uma satisfação muito grande. Sábado passado eu fui pregar na organização de uma igreja e eu tive que dizer sobre o Radical. Tive que dar uma palavra sobre o Radical. Aí depois que terminado o culto, um grupo de pessoas, pastor, se eu perguntasse quem fez o Radical, nós teríamos gritado, eu fiz, tal. Então eu falo do Radical assim com muita satisfação. E não é uma ferramenta que tenha trazido assim um crescimento para a minha igreja, mas a gente sempre pensa no reino de Deus, né? Então tem trazido um desenvolvimento muito grande para o reino de Deus. Agora o Radical, eu posso continuar falando. Claro, com certeza, à vontade. Como é que começou o Radical? O Radical, nós conhecemos o Radical Camp, lá em Seropédica, e o Radical Camp estava acontecendo por quê? A Missão Portas Abertas realiza um evento chamado, talvez, underground, eu não falo inglês, né? Subsolo, aí falando sobre a igreja subterrânea. E realizou lá alguns eventos e parou. No que parou, os donos do acampamento, o pastor e o sogro, continuaram realizando o evento. Só que o Radical Camp, ele focava a igreja subterrânea, a igreja perseguida, e era a plataforma deles. Nós fomos conhecer, sim, mas o que acontecia também é que os pastores não mandavam ninguém, porque não pode contar, não pode dizer o que acontece, não sei o que e tal. E aí um pastor que trabalhava lá, o pastor Marlon, ele veio me procurar. Ele contou alguma coisa para poder, assim, dizer da validade do Radical Camp. E eu então falei assim, não, vou mandar um grupo para lá. Só que quando ele disse que o link estava em Missão Portas Abertas, irmão André, eu disse, opa, esse negócio tem que ser bom. Isso tem que ser bom. Por quê? Eu conheci, entre aspas, a Missão Portas Abertas em 1974, no Maracanã, segunda vinda do Billy Graham ao Brasil, e aí aqueles panfletinhos feitos em tipografia, Missão Portas Abertas. E não só Missão Portas Abertas, como Torturados por Amor a Cristo, com Richard Wurbrand. Ficou preso 14 anos, e recebendo, por exemplo, urina e fezes para celebrar a ceia na cela, coisas assim. E então, quando eu soube que o Radical Camp tinha a ver com Missão Portas Abertas, a igreja perseguida, eu falei, isso é bom. Aí liberei um grupo de 16 pessoas. Você foi no primeiro grupo? Aí E o depois senhor estava incluso nesse não, grupo ou não? Só não, enviou? nesse eu não pude. Agenda, né? Sim. Aí foi um grupo Levi, mais um grupo, 15 pessoas, mais o Levi, 15, 16, aí depois um outro grupo, no terceiro, na minha agenda, porque aí o pastor lá, ele começou a realizar eventos em cima da nossa igreja, porque a gente levava um grupo da nossa igreja e de outras igrejas e tal, para trabalhar e tal. E aí, no terceiro eu fui conhecer, e é claro, já fui sabendo de algumas coisas e tal, e eu falei, eu quero isso na minha igreja. Só que eu pensei, eu preciso desse projeto na minha igreja, mas para falar para a igreja brasileira, essa igreja letárgica, essa igreja morna, essa igreja que os crentes estão brincando de serem crentes. Eu falei, a gente precisa dar um sacode na igreja no Brasil, mas eu não tinha noção.
E aí começamos a realizar o Radical. Aí botamos o nome Atitude Radical, né. E eu falei com o Levi: "Levi, nós vamos realizar uns 3 eventos e a gente leva toda a igreja e acabou". Ele falou assim: "Pastor, tem muitos crentes no Rio de Janeiro para fazer o Radical". Eu falei: "Ah, tá legal". Nossa, e Eu não vocês tinha naquele eu não tinha essa visão. é, A minha visão, eu sou pastor local, estou pensando na sim. minha igreja, e o Levi tinha essa visão mais ampla, então nós não tínhamos noção, nem eu nem ele, de que o Radical cresceria do jeito que cresceu. Então eu louvo muito a Deus pela existência do Atitude Radical, do Radical, todas as bandeiras, porque os crentes são lá, a gente não diz que é uma ferramenta para avivamento, mas aviva, a pessoa vai lá e a pessoa realmente sai de lá dizendo: "Eu estou perdendo meu tempo". Uhum. Eu estou perdendo meu tempo, eu tenho que ser um crente verdadeiro, eu tenho que então ele volta de lá com novos desafios, e é assim com todo mundo. Eu conheço 2 pessoas que não gostaram do Radical. Uhum. Um era um pastor de uma outra denominação, Uhum, ele estava fora do ministério, brigado com a denominação, ele foi lá e não gostou, porque uhum. tudo lá era contra ele, contra a filosofia dele, e ele saiu de lá contra aquilo lá. O outro era um diácono, brigado com o pastor o levou para fazer e tal, Uhum. mas ele chegou lá, tudo que falava era para ele se reconciliar com o pastor e para ele ser bênção para a igreja. Ele não conseguiu. Uhum. Ele conseguiu sair de lá odiando o Radical. Mas só pessoas assim, porque quem tem um mínimo de paixão por Deus e Sim. pela palavra de Deus, chega lá, ele é alcançado e volta de lá transformado. Com certeza. Ok? Verdade. E o senhor tem noção, assim, de o quantos pastores, quantas pessoas já foram ajudadas pelo Radical, já voltaram para Cristo, por ação do Radical, por ter passado por ele e ter sido transformado? Não, quantas não. O Levi, que é o nosso coordenador, ele tem, assim, uma base de quantas pessoas já passaram no nosso Sim. apenas. Atitude Radical, no nosso Atintude, que é para adolescentes, no Atitude Radical Júnior, mas, assim, quantas Uhum. pessoas no geral, não, mas muita gente. Eu tenho Sim. alguns exemplos que fantástico, pessoas que foram transformadas lá no Radical. Vocês têm também. Com Sim. Vocês têm certeza, também. com Com certeza. certeza. Porque dali surgiram muitas bandeiras e muitas pessoas foram impactadas por esse projeto, Sim, né. sim. E imagino que para vocês que no início queriam fazer algo mais local, foram com certeza tendo uma Foi, visão do Espírito Santo para expandir sim. isso para o Rio de Janeiro. E você, Júnior, conta como foi sua É, experiência no Radical? eu posso antes do Júnior, Claro. Uhum. quando você falou de várias bandeiras, como nós começamos, quando nós começamos e o como, nós tínhamos um grupo, né. O Uhum. pastor Sim. Marlon é que nos apresentou e fomos. E aí o pastor Marlon era da central em Belfor Roxo. E aí ele começou a levar pessoas da central em Belfor Roxo também. Então nós tínhamos 2 igrejas indo fazer o Radical Camp. Quando nós montamos a nossa bandeira, aí eu brinco que era uma cobra com 2 cabeças, né, que são 2 igrejas. Uhum. E aí quando nós organizamos, eu falei assim: "Olha, essa organização vai ser primeira de Éden, ou primeira em Éden, e vocês organizam a bandeira de vocês central em Belfor Roxo". Até porque o sítio era da primeira em Éden. Eu falei: "Tudo que a gente investir aqui, daqui a pouco começa a ter problema com outras igrejas, e o sítio não é meu, é da igreja". Então, cada igreja pode utilizar o sítio. Até a minha intenção era que eles utilizassem sem pagar nenhum, aluguel, Uhum. porque eles começaram com a gente. Sim. E aí, passados uns 10 meses, organizaram a outra bandeira, e aí, quando nós começamos, achando que cada um deveria colocar o seu nome, até porque às vezes fica um pouquinho diferente, bota doutrinas e teologias e tal Sim, diferentes e tal, costumes, práticas diferentes, sim. e aí eu achei que cada um deveria ter um nome diferente. Por um acaso, o Radical Zona Norte, né, é a Atitude Sim, Radical, né. sim. Sim. Aí o Eliezer veio conversar comigo, é meu irmão e tal, conversei com o Levi, e a gente abriu mão, e a gente estamos no mesmo trilho, né. Sim. Mas eu não posso esquecer de Portas Abertas, eu não posso esquecer do Radical Camp, eu não posso esquecer da Central em Belfor Roxo, eu não posso esquecer do pastor Marlon, que trabalhou com a gente no início, montando,
esse projeto. A E gente a, deve a Deus e deve a eles também. Sim. e a produção soprou aqui pra gente que o pastor do Radical Camp é o pastor Everaldo, né? Pastor Everaldo. E pastor Everaldo, muito bem. Pastor Everaldo, da Radical Camp. Exatamente. Fernando, conta um pouco dessa história pra gente. A gente começou, né, o pastor, quando liberou uma galera para poder ir fazer o acampamento, nós fomos. Para o pessoal que já fez o radical, assim, quando eu fiz, eu não fui muito impactado, que era bem diferente do que é hoje em dia, que a gente conhece. Mas quando eu fui trabalhar, que fez a modificação, né? Na verdade, em 2011, eu participei em 2011 na implementação, junto com o pessoal, e eu recebi um chamado de missões em 2011. Então, em 2012, eu já fui já para o seminário, fui estudar no Seminário Teológico Novas Tribos do Brasil. Depois nós fomos para Brasília estudar linguística e nós fomos para o campo. A princípio, o pastor Arildo, no dia que a gente aceitou o chamado, eu aceitei o chamado, ele falou que era mais um chorando lá na frente, que não ia dar em Mas foi nada. no Radical que Foi você no recebeu radical, esse chamado? foi no Muito radical, importante no isso. radical. Isso em 2011. E a gente já está nesse trilho aí de missões aí já desde lá, né? Então, tipo assim, para mim, literalmente o radical mudou a minha vida, Sim. né? Mudou a minha vida radicalmente. E para honra e glória de Deus. Sim. E dentro do projeto, muitos pastores, missionários receberam chamado, muitas pessoas voltaram para Jesus. A gente acredita que isso tenha um impacto para as igrejas, né? Porque a gente muda uma visão ali, a gente desperta cristãos, como o pastor Arildo falou. E você sentiu esse impacto na sua igreja? Sim, sim. No caso do Júnior, quando ele foi à frente, chorando, Uhum. realmente eu pensei, mais um. Dezenas, centenas vão à frente chorando e dá em nada. Dá em nada. Eu pensei, mais um, meu genrinho. Aí, passado talvez um mês, mais ou menos, lá na igreja, a gente está no culto e realizamos o Clamor de Batum. Clamor de Batum. Clamor de Batum. Pela Quem vai à Novas frente Tribos. chorando? Minha filha. E Nossa, meu então foi um neto duplo agarrado chamado. na perna dela. Uhum. Foi junto, agarrado na perna. E o negócio tá ficando feio, né? Aí, passado um tempinho, eu tô viajando, o celular toca, aí tá a minha filha dizendo assim: olha, nós vamos para o seminário de Novas Tribos, lá em Minas, e a gente já está vendendo as coisas, não sei o quê. Aí eu falei assim: pergunta se já falaram com o pastor da igreja. Se já falaram com a igreja, se a igreja já sabe disso. Uhum. Aí, tem que falar com a igreja? Tem que falar com o pastor? Eu falei, tem. Quer Tá dizer, já tinha. subentendido, né? Mas graças a Deus, estão envolvidos com a obra missionária e começou lá no Radical. Muito bom, Amém. muitas O pessoas que foram o despertadas, que eu né, acho no interessante projeto. do radical em si é que, tipo assim, que todo mundo participa das mesmas coisas. Todo mundo passa pela mesma situação. Uhum. Só que Deus vai falar diferente com cada uma pessoa. De repente, uma pessoa vai ser chamada de ir para missões, outro vai para melhorar a sua casa, melhorar o seu relacionamento com a igreja, com o pastor da igreja. Então, é a forma que Deus trabalha de forma separada com cada um. Eu falo que radical é o Peniel com Deus. Que você vai lá, você vai estar face a face com Deus. Sim. Não tem como ser diferente, né? Não pode falar muita coisa. É verdade. Exatamente. E é verdade isso, porque cada pessoa vai receber algo de Deus ali. Por exemplo, você teve um chamado missionário, aí a gente conhece pessoas que voltaram para Jesus, a gente conhece pessoas que até aceitaram lá Sim, sim. no Radical Zona Norte. Então, são experiências individuais com Deus diante do seu coração aberto, né? Sim. E às vezes até trabalhando, a pessoa vai uma vez e aí ela tem uma visão, e aí quando ela trabalha, ela tem uma outra visão, e aí recebe um chamado, e aí vai à frente, e isso é muito interessante, não é? Verdade. E conta um pouquinho pra gente do seu trabalho missionário hoje. Então, hoje, no início, nós trabalhamos com povos indígenas, né? Trabalhei ali no Amazonas, na Tríplice Fronteira, em Tabatinga, né? Entre a Colômbia e o Peru. E depois Deus nos levou para São Paulo, fomos para São Paulo para ajudar na missão Salvar, trabalhando na coordenação de 6 igrejas, né? E logo depois disso, Deus está falando com a gente para a gente retornar para o trabalho indígena, né? E a ideia é a gente trabalhar na capacitação do povo indígena mesmo, para ele pregar o evangelho. Então esse é o nosso foco de hoje. Muito bom. Porque existem pessoas, no caso, que não conhecem ainda. Existem, no Brasil, deve ter por volta de 340 etnias. Dentro delas, 111 conhecem o evangelho, né? E
poucas têm o evangelho e muitas não têm sequer uma palavra escrita na sua língua sobre Jesus, né? Sim. Então, tem um filme chamado The Tal, que conta a história de uma tribo que o missionário foi pregar o evangelho e toda a tribo aceitou Jesus depois de um bom tempo, né? E foi uma festa muito grande. Só que quando eles entenderam para onde tinha ido os parentes anteriores deles, foi um choro, um comover muito grande, porque eles sabiam para onde tinham ido aquelas pessoas que eles tanto amavam, né? Então, tipo assim, o evangelho traz a libertação, só que as pessoas que não conheceram, a gente sabe o destino delas, infelizmente. E é muito Sim. importante porque às vezes a gente se fecha só no nosso núcleo do Rio de Janeiro e acha que o Brasil é assim e que todos têm acesso à palavra e a gente sabe que não é verdade, né? Não, não é Então é verdade. importante a gente ressaltar isso, ressaltar que existam, é importante que os missionários estejam atentos a isso, né? E que a gente envie pessoas. No Radical a gente cita muito isso, né? Muito, muito. Da gente estar atrás dessas pessoas e custeando essas pessoas, porque é importante receber o acesso à palavra de Sim. Deus, né? Sim. E, pastor Arildo, as pessoas na sua igreja, você recebeu essa mudança? Como foi, depois da implementação do Radical? Lá na igreja, praticamente, quase todo mundo fez o radical, né? E então a gente tem o radical como uma ferramenta mesmo. E a igreja, eu louvo muito a Deus pela minha igreja. Por exemplo, o acampamento, vocês conhecem, né? Sim. A igreja simplesmente abriu mão do acampamento, Uhum. entregou para o radical. Não. É do radical. Investimos muito na, Para no- estrutura. na estrutura. A igreja vestiu. Quantos caminhões cheios de material de construção indo para lá e saindo da tesouraria da igreja, entendeu? Eu sempre falo isso até para que as bandeiras não pensem que a primeira de Éden recebe algum benefício. Não Uhum. recebe. Por exemplo, quando vocês veem aquele piso lá do salão, Sim. aquilo um irmão emprestou o cartão, passou no cartão, descontou no dízimo dele. Tudo aquilo ali. E outras coisas mais ali que alguém falou assim, não empresta meu cartão, desconto no dízimo. Pode ser? Pode. Então e quantos cheques, né, na época de cheque predatados, né, Uhum. cheques que a igreja dava, 10 cheques predatados e tal. Então a igreja, e sim, eu estou dizendo isso para dizer como a igreja respeita o atitude radical e cedeu, quer dizer, aquele patrimônio todo, e ninguém discute. Por exemplo, se alguém falar assim, eu queria uma data para ir lá fazer um retiro e tal, está ocupado com o radical. Ah, tá bem. Eu queria lá o sítio para fazer isso, está ocupado com o radical. Tudo bem. Tá com Zona Norte. Tudo bem. Entendeu? A igreja ninguém questiona. É porque a igreja entendeu a Entendeu? visão, né? E Então, abraçou essa a visão. igreja Sim. abraçou. Então, graças a Deus por Acho que, isso. assim, essa visão do pastor Arildo, tipo assim, que como ele falou, né, que para a igreja em si, na igreja não ganhou tanto, tipo assim, como membros e tudo mais. Sim. Mas essa visão que o pastor Arildo tem tipo assim, da visão do reino, para se abençoar quem tá, quem vem, para onde vai. Então, tipo assim, essa visão é muito legal, porque não é centralizada na PIB de Éden, mas é pro reino. É o reino de Deus que tem que crescer, né? E tá aí, Zona Norte aí, né? Bombando. Sim, Pra honra e glória de exatamente. Deus. E a gente Verdade. vê que só pelo Zona Norte já passaram mais de 10.000 pessoas. Então, quantas pessoas foram impactadas por uma visão, né? E é muito interessante a gente ver isso. E quando a gente estava conversando com o pastor Jorge num outro episódio, ele falou que a gente não olha só uma pessoa, né? Porque uma pessoa impacta toda uma família. Sim. Então, são muitas pessoas que foram Sim, impactadas pelo projeto, que foram transformadas, que receberam chamado, Sim. que hoje estão aí pelo mundo espalhando a palavra de Deus com mais intencionalidade, né? Verdade. Eu lembro de uma moça um homem que foi para o acampamento, porque ele falou que ele queria saber o que fizeram com a esposa dele, e ele queria ir lá poder saber o que tinha acontecido com ela, porque ela tinha mudado. A gente conhece muitas histórias assim no Radical, né? Verdade. A pessoa muda e a minha mãe mesmo, ela foi pro Radical porque eu não conseguia falar o que era e ela ficava, o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? E ela foi e teve a vida transformada, voltou para Jesus, no caso. E na sua viagem missionária, como custear isso? Você precisa de alguma ajuda? Qual igreja está por trás? Então, hoje nós estamos trabalhando junto com a Junta de Missões Nacionais da Convenção Certo. Batista Brasileira, né? Muito E bom. quem quiser, depois eu vou deixar o QR Code para poder, quem quiser ajudar, vai ser bênção, né? A gente está se preparando, levantando recursos, na verdade, para poder ir para o campo, para poder retornar. Só com uma visão diferente, não somente de estar na aldeia, mas de capacitar os povos indígenas mesmo.
Interessante. Que a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, antigamente, ela mandava o missionário e levantava os recursos e sustentava o missionário. Hoje Sim. não. O próprio missionário tem que levantar os recursos para poder ela enviar o missionário. Então, o Júnior está agora numa campanha, levantando os recursos para que a junta possa enviá-lo para o campo missionário. Vai ser um Sim. trabalho interessante, que é a capacitação de indígenas, né? Então, ele está levantando esse recurso. Maravilha. E pastor, tira uma dúvida. Estou passando pelo projeto e recebi o chamado missionário. Levantei a mão e decidi aceitar o chamado missionário e gostaria de ir para os campos. Como é que a gente pode fazer a partir daí? Como o Radical pode intervir nisso, estar ajudando uma pessoa que recebe o chamado missionário a estar indo ao campo? Eu trabalho isso já há algum tempo, né? Sim. Em termos de seminário e tal, né? Eu tenho sempre dito o seguinte: Deus dá a vocação. Sim. Deus dá a vocação. Se você der o primeiro passo, ele vem com o sustento. Então, se alguém se sentiu vocacionado lá, tem que dar o primeiro passo. O que eles fizeram? Começaram a vender as coisas para ir para um seminário, sem saber se ia ter sustento, se não iam ter, como é que seria. Então, deram o primeiro passo. E Deus os tem sustentado até hoje. Não tem faltado recurso. Deus tem Graças a sustentado a Deus. família e graças a Deus. Onde eles trabalharam, lá em Tabatinga, eu digo que é norte do norte, que você atravessa a rua, está na Colômbia, em Letícia, Nossa, atravessa o rio, está no Peru. nossa. Então, eles estiveram lá, longe, longe. Tanto que quando entrou a pandemia, o Júnior estava dentro da aldeia, ou das aldeias, né? E ele não ficou sabendo. E tentando, o pessoal cá de fora, tentando avisar, e como? E cadê o sinal? Só que quando ele recebeu a informação de que ele tinha que sair da aldeia, porque Foi fechado. ele podia ser preso, né? Ele tinha que sair, ele ainda foi visitar uma outra aldeia, ainda demorou um dia, Eita. porque ele tinha que cumprir uma missão. Uhum. Foi lá e voltou, graças a Deus, saiu em paz e tal. Mas nunca faltou nada. Mas então, a pessoa sentiu-se vocacionada, ela então se apresenta, e com certeza o pastor, uma igreja vai encaminhar e Deus vai conduzir. Mas recebeu a visão, primeiro passo. E depois Deus dá. O restante ele resolve. A pessoa precisa entender qual é o chamado dela primeiro, né? Para que Deus está chamando. Para aí sim ela procurar saber que tipo de... Que hoje existem muitas missões, né? Sim. Então ele primeiro precisa entender o que Deus está falando com ele, para poder ele procurar. Por exemplo, quando eu fui procurar, questão de trabalho transcultural é difícil, seminário, é bem complicado. Então só o seminário Novas Tribos. Então nós fomos para lá poder fazer. Então a pessoa primeiro ela tem que entender. Claro, voltar para sua igreja, falar com o seu pastor, explicar a situação para ele. A igreja precisa apoiá-lo, Sim. né? Em primeiro momento a igreja tem que estar apoiando. A liderança dele tem que estar apoiando ele para ele ir para onde for. Se isso não acontecer, precisa orar, precisa repensar. E quando eu aceitei o chamado, a minha esposa não aceitou. E a minha oração foi que ou Deus mudasse o meu coração, ou mudasse o coração dela. Porque às vezes realmente é emoção. Então Sim. tem que se fazer um trabalho realmente de estar buscando a Deus para poder entender esse chamado. Se esse chamado é para ir ou de repente é para ficar na igreja para trabalhar. Com certeza, porque é o que a gente fala no Radical, né? Existem pessoas que vão sustentar, existem Sim. pessoas que vão orar por elas, e a gente precisa entender o nosso lugar, né? E, pastor Arildo, muitas pessoas passaram, como a gente falou aqui. O senhor tem alguma noção de quantas bandeiras já tem do projeto? Não, né? Não, São muitas pessoas. não tem. Muitas pessoas. Eu acho que, sim, mas talvez bem fora do que você puxou aí, quando nós começamos havia muita dúvida, né? Porque é mais um negócio aí, sei lá, um G12, uma maçonaria que ninguém sabe o que Sim. acontece lá dentro, não pode contar o que é Porque e tem tal. isso, né? Não pode Isso. contar o que é, as pessoas já ficam desconfiadas. Verdade. E aí, alguém conseguiu levar o pastor Davidson. O Davidson era diretor do Seminário do Sul na época. Aí o Davidson, eu falei assim, vai dar ruim esse negócio. Esse cara batista do Seminário do Sul e tal. E a gente tinha na nossa equipe alguns com alguns quesinhos, assim, de outras doutrinas, assim, um pouquinho diferentes e tal. Eu falei, isso vai dar ruim. Aí quando, sexta-feira, sábado, no domingo de manhã, eu falei, pastor Davidson,
posso gravar um vídeo curto com o irmão? Não, primeiro eu perguntei, o que que o senhor achou? Ele falou, pastor, é bom demais, pastor, é bom demais. Eu falei, eu posso gravar um videozinho para a gente mostrar para os outros pastores e tal? Ele falou, pode. Aí gravou. Quando terminou a gravação, eu nunca veiculei esse vídeo, né? Uhum. Mas ele gravou. Aí ele falou assim, pastor Arildo, eu posso trabalhar com vocês? O senhor me recebe aqui para trabalhar com vocês? Eu falei, o quê? O diretor do Seminário do Sul? E ele foi trabalhar com a gente. Incrível. Então, quando as pessoas têm dúvida se o que acontece lá é alguma coisa decente, espiritual ou tal, né, o Davidson é uma referência. O outro foi o Samuel Mouta, que é o segundo na Junta de Missões Nacionais. Tem o Brandão, depois Samuel Mouta. O Davidson colocou o Samuel Mouta para fazer. Aí o Samuel Mouta, ele é do interior do estado, lá de São Fidélis, Uhum. aquele batista pé roxo. Desconfiado. Aí, desconfiado, eu não tinha intimidade com o Samuel. Aí eu falei, Samuel, você faz. No domingo você me diz se tem alguma coisa diferente para a gente mudar e tal. Porque eu sou batista, eu não quero entrar em choque com a minha denominação, né? Eu não falei isso com ele. Eu pensei. Aí ele fez. Ele ficava assim, ó, ouvindo, assistindo e tal. E eu pensava assim, ele tá anotando ali. Ele tá... Aí no domingo eu falei assim, pastor Samuel, terminou tudo, né? Falei, pastor Samuel, e aí, o que que o irmão me diz? Alguma coisa que... Ele falou, pastor Arildo, dá para realizar uma edição só para missionários da Junta de Missões Nacionais? Eu falei, dá. Incrível. Aí ele trouxe gente do Amazonas, de São Paulo, do Nossa. Norte, Nordeste. Aí trouxe gente para fazer uma edição só para eles. Sim. A única coisa que ele pediu, tinha lá aquela conclusão, né, uma mensagem ali, e ele foi outra pessoa que pregou e falou assim, mas eu queria que o senhor pregasse. Aí eu falei assim, não. Se é para a junta de missionários, junta de missões nacionais, tem que ser alguém da junta, ou você, ou o Brandão, alguém da junta. E aí acho que foi ele que pregou, nem me lembro. Mas isso aconteceu e até hoje, graças a Deus, nossos pastores que têm ido, têm gostado e querem notar uma bandeira, né? É. Graças a E Deus. diversos se juntam ao Tá. projeto, né? E estão lá até hoje. Sim. E assim, a gente imagina que tenham tido muitos desafios para implementar o radical, Uhum. espirituais mesmo, talvez desânimo quando tudo aconteceu. O que que move o seu coração a continuar até hoje? São mais de 10 anos, né, São, de projeto, desde 2011. desde 2011. Então, são muitos anos de projeto. O que move o seu coração a continuar nesse projeto? É uma certeza, assim, de que nós estamos no caminho certo, né? Porque ali o que é que a gente faz? A gente não trata de doutrinas, modelos de igreja, de sistemas eclesiológicos, nada. A gente fala de missões o tempo todo, relacionamentos com a família, com liderança, né, com a igreja. A gente trabalha relacionamentos, né? Então a gente não vê ali alguma coisa que seja assim, que a gente possa ter dúvida, a gente mesmo. Tudo que acontece ali está sendo para despertar, para abençoar. E as pessoas no domingo estão ali abraçando a gente, agradecendo, né? Verdade. Então você não tem dúvida. Então o que me move é isso, não ter dúvida. Se eu tivesse dúvida, o Levi, que é o líder lá, ele sabe disso. Se tem alguma Sim. coisa que eu tenho dúvida, eu chamo Levi e tal, vamos mexer nisso aqui e tal. E também a gente perceber Deus apoiando, abençoando e fazendo com que o trabalho seja dinâmico. Quantas vezes você melhora alguma coisa, dá um jeitinho para lá, um jeitinho para cá, e Uhum. sempre fica melhor. Sim. Você veja, nós estamos lá desde 2011. Certo. No radical anterior, teve o último agora, no antes, eu sugeri uma alteração. Olha, veja, há quanto tempo? Desde 2011. Uhum. Sim. Quando eu sugeri uma alteração lá no momento lá de uma ministração, depois eu digo para vocês, os pastores que passam por ali, mas que legal, que legal. Lá na família, Uhum. outra sugestão que eu dei, quando a gente fala de família e tal, Sim. outra sugestão que no dia deu certíssimo. Então a gente percebe Deus assim, a gente acha que está tudo 100%, e ainda tem coisa para melhorar. Com vocês acontece isso. Sim. E aí Com dá uma certeza. melhoradinha Verdade. aqui, dá outra melhoradinha e tal. Uhum. E a gente percebe Deus caminhando com a gente.
Então, é isso que me move, isso que me deixa muito tranquilo. Quantas vezes eu já passei dos 70? Eu tenho 72 anos. Fica calado. Eu tenho Não parece, não parece. 72 menos 1. 7 um lado, né? 72 menos 1. Então, com essa idade, a gente já vai ficando mais cansado. E não é só cansado. Você tem muita gente trabalhando, muita gente boa. Muita Sim. gente boa. Aí eu Sim. vou para lá no Radical, fico lá sexta, sábado e domingo, eu fico pensando assim, eu não preciso ficar aqui. Essa gente pode ouvir gente mais nova, gente mais atualizada, gente mais antenada e tal, e tal. Então eu fico, mas eu tenho uma paixão. Eu Uhum. gosto de estar lá. Sim. Eu gosto, né, de estar lá. Então eu tenho paixão pelo Radical. Mesmo aí o Levi fala assim, pastor, mas o senhor precisa vir, o senhor é o nosso pastor e tal, o senhor precisa vir e tal. Mas eu, então, acho que essa tranquilidade de não ver assim, nada que traga dúvida, eu acho que vocês também. Sim. Com Se a gente está certeza. fazendo uma coisa, se você tem uma dúvida, uma interrogação, você fala assim, opa, eu tenho que corrigir aqui, o que está errado? Deus, você vai procurar. Daí lá no Radical, a gente, pelo menos no meu, eu percebo sempre assim, Deus agindo e Sim, abençoando. com Sim. certeza. É, Uma coisa legal, tipo assim, de ver que, tipo assim, que vocês são frutos disso, sim. né? Tipo assim, então Deus tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que têm se envolvido com o radical. E como ele falou no início, ninguém imaginava isso, nem passava pela cabeça. E glória a Deus, né? Que é ele que faz a obra. Com Sim. certeza. E agora uma coisa já quase no final do episódio, mas como vocês Verdade. definem o radical? Para quem não conhece o projeto, para quem está em dúvida ainda sobre ir ou não, como dizer para essa pessoa o que é o radical? O radical vai ser realmente um encontro você e Deus. Não tem outra forma de dizer. Se você tem medo de alguma coisa, é medo de você, o relacionamento com Deus. E lá Deus vai falar o seu coração. Amém. E você, pastor? Eu acho que o Radical eu sempre digo, é uma ferramenta que Deus tem usado para despertar igrejas, despertar pastores, despertar os membros das igrejas. É uma ferramenta que Deus tem usado. E uma ferramenta que Deus nos deu. E essa ferramenta, eu tenho dito, não fui eu, Arildo, de jeito nenhum. Nem Primeira Igreja Batista em Éden, e nem Levi, e nem Pastor Marlon. Né? Então, uma ferramenta que Deus foi construindo. Você se lembra, desde o primeiro até hoje, as coisas foram se evoluindo, se evoluindo. Então, Deus tem trabalhado isso. Tá? Eu sei que o horário, mas vocês vão editar e vão cortar Não, muita tudo coisa, bem, né? pode falar. Mas no Radical eu estava ministrando sobre a família e um empresário, eu não sabia que ele era empresário, não sabia. Ele passou, aí quando o grupo está saindo, ele voltou e falou assim: abandonei minha família. Mês passado eu fui para os Estados Unidos sozinho e eu não quero voltar para minha família. Eu falei assim, quase que eu falei, não te perguntei nada. Mas eu fiquei assim, estado de choque, né? Sim. Eu falei assim, não, mas é sábado ainda. Você tem até domingo. Deus vai trabalhar o seu coração. Fica tranquilo. E aí pronto. Ele foi embora. E eu não o vi mais. O grupo e eu ali com um grupo e outro e tal, não o vi, não detectei mais. Uhum. Passou sábado à noite, domingo e tal. Na segunda-feira, reunião de avaliação. Quem aparece lá? Ele. Quando ele, eu dei de cara com ele, aí eu falei assim, opa, você vai trabalhar no próximo Radical? Ele disse, não. Aí eu falei, por que você está aqui? Ele falou assim, porque eu vim pegar uma ficha para minha esposa. Uau. Aí ele disse, eu voltei para casa, mas não estou no quarto com ela. Desculpa. Se ela fizer o Radical e me perdoar, eu volto para o quarto para dormir com ela. Uau. No próximo Radical, eu estou falando para a família, quem volta? Ela. Pastor, eu sou a esposa daquele fulano. Foi embora. Pronto, não sei quem é, nunca mais os vi. Acabou. Sim. Pandemia. Aquele período que você podia sair assim com a família, com máscara e tal. Aí nós fomos para Lagoa. Eu, a minha esposa, a Sueli, mas alguns, não sei quem estava, acho que Rafael, meu filho e tal. Aí fomos. Aí eu estaciono o carro, um carro estaciona do lado de lá, todo mundo de máscara.
Aí ele falou assim, pastor Arildo. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Não tô com máscara, Sim. né? Aí ele se aproximou, tirou a máscara. Sou eu, pastor. Essa é minha esposa, meus filhos, estamos juntos, felizes e tal. Ai, Falei, que graças a bênção. Deus. Nossa, glória a Deus. Então nós temos tantos exemplos para contar, porque você às vezes nem está falando ali, mas Deus está resolvendo os problemas com você. Cada um tem problemas pessoais, né? E Deus está ali agindo. Sim, tem algo a ser restaurado, né? Tem algo. E é muito incrível a gente poder ver isso e ser participante disso de Não é? alguma Não é? forma, não é? Sim. Isso. Porque a gente sabe que não vem da gente, mas Deus nos permite participar de algo tão lindo e Tão isso é lindo. muito bom. E a gente sempre finaliza o episódio pedindo para dar um combustível para a semana das pessoas, algo que você lê em devocional ou algo a ver com o radical. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que estão aí que a gente tem um easter egg aqui no nosso estúdio, mas a gente pede para que você comente com emoji caso você saiba o que é, mas você não comente o que é. Por quê? Quem não foi pro radical Não vai saber. não vai saber o que é. Vai precisar passar pelo radical para poder saber. Verdade. Mas contem pra gente um combustível para a semana da pessoa. Vamos lá. Eu falei de pandemia. Sim. A pandemia, como eu louvei a Deus, porque durante a pandemia Deus me reabasteceu. E a primeira coisa que eu fiz, a gente não pode ter pequenos grupos, não podemos nos relacionar. Então nós vamos criar os PGFs, pequenos grupos familiares. Reúna com a sua família. Aí criamos o PGF. E aí veio outro PG, outra, e cada hora uma bandeira diferente e tal, para a gente, durante toda a pandemia. Mas teve um dia que a gente já estava podendo ter o culto com distanciamento e tal, e um irmão falou sobre aquele centurião que estava querendo que Jesus fosse curar a filha dele, Jairo. Jairo. E o centurião vai lá, Jesus. E está Jesus ocupado, dá atenção aqui, atenção ali, e ele está atrás de Jesus. Porque na casa dele tem a filha doente, e ele está cheio de esperança em Jesus. Aparece aquela mulher com fluxo de sangue, Jesus cura aquela mulher, tal. E aí Jesus fala, agora vou lá, Jairo, vai. Quando tu tá indo, alguém vem dizendo, Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Mas Jesus diz, vamos lá. Quer dizer, aí naquele momento eu falei, há esperança em Jesus. Então, para as nossas casas, eu queria dizer isso, para as nossas casas, para as nossas famílias, há esperança em Jesus. E Jairo não desistiu. Até que Jesus entrou na casa de Jairo, ressuscitou a menina. Então, aí eu criei o PG Casa de Esperança. Então, na nossa igreja hoje, as camisetas são PG, tem uma casa desenhada, então Casa de Esperança. Então, o PG não é para fazer a igreja crescer. O PG não é para ganhar o Brasil para Jesus. Mas o nosso PG lá em Éden é para que as nossas casas, as nossas famílias acreditem que há esperança em Jesus. E, sem querer, é essa bandeira do radical. Dizer que há esperança em Jesus. Ok? Amém. Então, é minha palavra. Amém. Eu acho que vem muito da questão de, assim, às vezes a gente pergunta o que a gente pode fazer para o reino de Deus. Quando Deus virou para Moisés, Moisés não sabia o que queria fazer, como ele iria fazer. E Deus perguntou para ele, o que você tem na sua mão? Às vezes a gente tem que dizer para Deus o que a gente tem na nossa mão, não esperar o que vai acontecer. Então fazer o agora. Lá em João 9,4 vai dizer, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então, enquanto nós ainda temos fôlego de vida, nós precisamos fazer a vontade de Deus, aonde for, e a começar da nossa casa. Amém. Pastor Hildo, muito obrigado pela presença de vocês. Prazer. Ficamos muito felizes com vocês aqui. Galera, quem quiser participar do Radical, aqui embaixo vão ter todas as informações de quem vocês podem procurar, de como vocês podem nos acionar para que possamos instruir vocês a participar do Radical. Exatamente. E é muito importante que para você continuar recebendo notificação dos episódios, você se inscreva no nosso canal. Então se inscreve no nosso canal, Ativa o sininho. ativa o sininho, porque aí você vai receber essa notificação, né? E aí você curte esse vídeo, porque quando você curte, o algoritmo entende que é importante e vai semeando essa palavra aí no coração de outras pessoas, né? Porque o nosso objetivo é alcançar mais pessoas para o reino de Deus. E comente aqui, se você chegou até o final, comenta o quê?
esperança. Se você chegou até o final. Esse é o combustível da semana, galera. Amém? Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau.